E mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live extraordinária de fim de ano, ou de início de ano, melhor, comemorando aí o primeiro dia do ano. Nós estamos já na nossa quinta live com esse mesmo título, O Caminho da Frutificação, Jacó e as Quatro Colunas. Encerramos aqui nessa live a terceira parte do segundo vídeo do Romeu Bornelli sobre o assunto e amanhã à noite, 19 horas, iniciaremos o terceiro vídeo e concluímos esses vídeos no domingo que vem, às 15 e 19 horas. Mas o nosso objetivo com isso é alertarmos, né, com relação ao caminho da frutificação. Ou seja, estamos no início do ano, iniciando o ano, primeiro dia, e o que eu estou querendo dizer aqui, ou dizendo, que na verdade nós nos distraímos com as coisas do mundo, assim como essas festas de fim de ano, agora férias, depois carnaval, e não atentamos para a vida espiritual. E o objetivo da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, assim como nas atividades diárias da Dynamis, eu hoje na figura de um orientador, um gestor estratégico, eu tenho que dizer que nós queremos trazer a proposta e estarmos com essa proposta em execução, como um líder cristão deve encaminhar com a sua empresa, como ele deve caminhar com a gestão, administração, gestão, administração cristã, né? Gestão cristã dos negócios. E esses negócios não cabem só na empresa, mas na verdade em todas as atividades de um cristão verdadeiro, deveria estar focado nisso. E a palavra frutificação está ligada aos resultados verdadeiros que Deus deseja da nossa vida como filhos de Deus, né? Então, primeiro, tenho que ser filho de Deus significa ter o meu espírito vivificado, pois até uma criança nasce com o espírito morto em delitos e pecados, né? E apenas a vivificação que traz esse contato, essa vida com o Espírito Santo. À medida que a gente nasce novo, a gente tem a habitação do Espírito Santo e com isso nós somos guiados pelo governo de Deus e é isso que eu estou querendo colocar aqui. A história, eu não, o Romeu colocou, ele está colocando, é um vídeo antigo dele, da história de Jacó com as quatro colunas, que são os testemunhos de Jacó, de como ele foi aquebrantado, como ele foi transformado no homem que inicialmente era, no homem que veio a ser, onde o seu nome foi transformado, foi mudado para Israel. Então, o verdadeiro resultado que Deus espera de cada um dos seus filhos é esse, é o da frutificação, né? E é nele que nós encontramos a alegria verdadeira, tá aí o amor verdadeiro. Isso se refere-se a Jesus Cristo. Mas vamos então dar continuidade do vídeo que nós vimos já à tarde estudando. Deixa eu passar para o vídeo. Em Betel, a segunda na montanha de Gileade, nós já vimos, a terceira em Betel de novo, e a quarta, vamos ver depois onde é. Ele está falando do caminho de Jacó, nessa empreitada da vida dele, nessas transformações que Deus acabou impondo, vamos dizer assim, né? Ou dirigindo espiritualmente a vida dele, essas transformações que eu falava há pouco, e ele está falando então dos locais que ele ergueu as suas colunas que representam o testemunho do que ele era revelado. Então, o que é revelado ao ser humano, o Filho de Deus, a gente cumpre a nós
passar para o outro, falar com o outro, resplandecer, na verdade, aquele desenvolvimento de Cristo em nosso desenvolvimento espiritual. Então vamos escutar, ele vai falar de um desenho e do caminho, então, que Jacó fez durante essa vida dele. Mas, de Betel até Betel novamente, nós temos Peniel. Peniel é o marco mais importante da peregrinação de Jacó, o marco mais significativo. E nós vamos já ver por quê. Mas antes de estudarmos esse texto, e então até aqui que vamos hoje, vamos olhar um pouco esse gráfico. Podia projetar, por favor? Vamos ver se é possível vermos pelo menos alguns detalhes. Irmãos, naquele ponto aqui, Berseba. Esse é o lar de Jacó. É de onde ele parte, inicialmente. Nós vimos já no capítulo 28, e Jacó partiu de Berseba. Muito claramente registrado lá no capítulo 28 de Gênesis. Imediatamente ele vai para Betel. Essa é uma jornada de mais ou menos algo em torno de 60 quilômetros. Onde a primeira vez Jacó foi caminhou em um dia. citado Então, como aqui está a primeira parada de Jacó. casa de Não Deus. Hebron, mas ele vai de Berseba diretamente para Betel. A casa de Deus, a visão da escada, o sonho de Jacó. Então, de Betel, Gênesis não narra mais nenhuma parada de Jacó. É claro que ele fez paradas, é impossível que ele tenha ido sem nenhuma parada de Betel até Padã Arã, o lar de Labão. Então, Gênesis vai dizer que ele parte de Betel, capítulo 28 ainda, e segue. Veja o Jordão aqui. Então, ele atravessa o Jordão apenas com o cajado na sua mão. Acabamos de ler o texto. Apenas com esse cajado atravessei o Jordão. Lemos o versículo. Então, ele passa sozinho, fugindo do seu irmão, depois de pousar aqui em Betel e ter o sonho da escada, casa de Deus. Ele atravessa o Jordão sozinho, com o seu cajado na mão, e vai para Padã Arã, casa de Labão. E aqui ele fica durante 20 anos, e já vimos o que o Senhor o ensinou ali nesses 20 anos. E esses 20 anos, você ouviu o comentário, é 7 mais 7, e depois mais 6, onde você vai ver o resultado que ele estava fugindo do irmão, porque ele comprou a primogenitura do irmão, de Esaú, e da forma que ele quis, sem ser guiado por Deus, acabou fazendo essa caminhada toda, a sugestão da mãe dele, inclusive, mostrando o que não seguiu a Deus. Ele fez da cabeça dele e da mãe, e perdeu aí 20 anos, vamos dizer assim, teve duas mulheres, enfim, e voltou enriquecido de lá, graças à mão de Deus também. Vamos continuar. 20 anos e quais princípios podemos aprender ali. Depois, capítulo 32, onde nós começamos a ler, ele então levanta o seu acampamento e parte de Arã, ou Padã Arã, exatamente o mesmo lugar. Arã ou Padã Arã. Ele parte de Padã Arã, e qual é a sua próxima parada, segundo o registro bíblico? Ele desce para a montanha de Gileade. Aqui não foi escrito, mas aqui está ela. Ponto 4. Montanha de Gileade. A primeira coluna nós vimos está em Betel. Quando ele erige a coluna, esta é a casa de Deus. A segunda coluna está na montanha de Gileade. Já acabamos de ler o texto. Aqui está a montanha de Gileade. Depois, Jacó parte para Manaim. Aqui está Manaim. Ponto 5. O acampamento do Senhor. Acabamos de ler em Gênesis 32. De Manaim, Jacó desce um pouco mais, e aqui está o ribeiro de Jaboque, que vem do lado oriental para o ocidental, em direção ao mar Mediterrâneo. Então, o val de Jaboque é onde Jacó tem a experiência de Peniel, que nós vamos estudar agora mesmo. Então, acompanhe essa descida de Padã Arã, montanha de Gileade, Manaim, Peniel. Depois Jacó caminha até aqui na vertical, agora ele vai na horizontal. Ele caminha para Sucote. Não vamos ter tempo de ver isso hoje, veremos amanhã.
Depois ele atravessa o Jordão, então agora em 2 bandos, a segunda vez, como ele narrou, e vai para Siquém, que tem um grande significado na sua experiência espiritual.